muito importante para nós, que vamos analisar a história do Império Bizantino, analisar a cultura do Império Bizantino. Como eu disse no começo do vídeo, o Império Bizantino ele carrega muitas heranças da antiguidade do Império Romano, mas também coloca muitas características novas que vão fazer parte da Idade Média, que vão ser características da Idade Média, que não faziam parte da Idade Antiga. Então, primeiro, a cultura do Império Bizantino era sobretudo uma cultura greco-romana. Então a arte, a literatura e a filosofia vão ter muita influência da cultura grega e da cultura romana. Cultura grega, porque a própria cidade de Bizâncio era uma cidade grega, os territórios, muitos territórios que fizeram parte do Império Bizantino eram gregos, a Grécia atual fez parte do Império Bizantino, muitas cidades, as principais cidades gregas da antiguidade fizeram parte do Império Bizantino, então eles têm muita influência da cultura grega. E influência da cultura romana, porque afinal de contas eles eram o Império Romano. Eles eram uma parte do Império Romano e Constantinopla foi capital do Império Romano. Então eles têm toda a influência romana. E os próprios romanos tinham muita influência da cultura grega, por isso a cultura grega é muito forte dentro do Império Bizantino. Tão forte que o latim era a língua oficial do Império Bizantino até o século VII. Né? O Império Bizantino era Império Romano, então a língua oficial era a língua do Império Romano, o latim. A partir do século VII, a influência grega era tão forte que os imperadores resolveram substituir o latim. Então a língua oficial do Império Bizantino, a partir do século VII, passou a ser o grego. Porque já na Roma Antiga, já no Império Romano, as crianças na escola primeiro aprendiam a ler e escrever em grego e depois aprendiam latim. Elas estudavam a literatura, a filosofia, a ciência dos gregos, para depois aprender dos romanos. Isso lá no Império Romano. No Império Bizantino, isso continua. Até que chegou um momento que eles falaram, poxa, já que a gente usa tão mais a cultura grega do que a cultura romana, vamos usar o grego como língua oficial. Então a língua oficial do Império Bizantino, a partir do século VII, passou a ser o grego. Então, do ponto de vista da filosofia e da literatura, principalmente, o Império Bizantino teve uma influência muito forte da cultura grega. No palácio do imperador, o passatempo das pessoas era discutir os textos dos filósofos e dos poetas gregos. Eles liam a mitologia grega, liam os poemas de Homero, liam os textos dos filósofos, dos pensadores gregos. Isso era do dia a dia, na corte, né, entre as pessoas que frequentavam o palácio do imperador. O dia a dia, o comum, igual hoje em dia as pessoas param para conversar sobre a novela, para conversar sobre o jogo de futebol, eles conversavam sobre a cultura grega. Então isso era muito forte no Império Bizantino. Mas eles também tiveram uma herança muito forte do Império Romano, principalmente no direito, né, como a gente viu, o Código de Justiniano, o Código de Leis do Império Bizantino, foi quase que totalmente inspirado nas leis do Império Romano. Então o direito romano teve uma influência muito forte sobre o Império Bizantino, e a prática da escravidão também foi herdada do Império Romano. A legislação, o sistema de trabalho escravo que os romanos utilizavam seguiu sendo utilizado no Império Bizantino. Claro, ao longo da Idade Média, a escravidão vai sendo cada vez menos usada, cada vez menos importante. Mas, da mesma forma que a escravidão teve uma importância muito grande no Império Romano, pelo menos nos primeiros séculos do Império Bizantino, a escravidão era muito importante. E a forma de conseguir escravos era a mesma, era através de conquistas territoriais. Conforme o Império Bizantino vai deixando de ter conquistas territoriais, o uso da escravidão vai diminuindo também, certo? Então essas são as fontes da cultura bizantina. Agora a gente vai entrar numa parte muito interessante do Império Bizantino. Eu falei da influência greco-romana, mas o Império Bizantino era um império cristão. Então o cristianismo vai ser também muito forte. Então a cultura bizantina ela vai ser uma cultura greco-romano-cristã. Ela vai ter influência da literatura e da filosofia grega,
do direito, da política romana, mas a religião, do ponto de vista religioso, é uma religiosidade cristã. E tudo isso combinado vai resultar na arte bizantina, que é uma arte muito característica. É uma das expressões artísticas que é mais fácil de reconhecer. Provavelmente depois dessas aulas, daqui para frente, sempre que vocês virem uma obra de arte bizantina, vocês vão falar, nossa, é bizantino, ou é cristão oriental. Não necessariamente bizantina, mas os cristãos do Oriente ainda hoje fazem arte muito parecida com a arte bizantina. Enfim, vocês vão bater o olho e vão reconhecer, ela é muito característica. Por quê? Como ela tinha uma forte influência da cultura grega e da cultura romana, ela tinha uma inspiração dos gregos e dos romanos. E os gregos e romanos inspiraram a arte em vários lugares do mundo. Né? Quando a gente viu nas aulas sobre o Alexandre Magno, por exemplo, que surge a cultura helenística, em que a cultura grega vai influenciar a arte oriental, aí a gente vai ver o Buda usando túnica grega, a gente vai ver o homem grego pintando no túmulo imagens de deuses egípcios. Então a cultura grega ela influencia vários lugares do mundo, e o próprio Império Bizantino, que era muito influenciado pela cultura grega. Só que a grande presença do cristianismo dentro do Império Bizantino vai fazer com que essa influência grega e romana adquira características próprias. Então a religião vai estabelecer uma série de regras que vai fazer com que a arte seja muito específica. Primeira coisa, na arte bizantina, o principal objetivo dos artistas não era a beleza, não era a qualidade estética. O principal objetivo dos artistas dentro do Império Bizantino era usar sua arte a serviço de Deus e do imperador. Então era uma arte voltada para propaganda, propaganda da fé e propaganda política. Era fortalecer o poder do imperador e fortalecer a fé das pessoas. Então ela é uma arte religiosa e política. Além disso, ela tinha regras muito rígidas. Por que regras muito rígidas? Porque ela tinha uma linguagem própria. Dentro da arte bizantina, tudo tem um significado, nada é aleatório. E como tudo tem um significado, as coisas têm que ser sempre da mesma forma, para que qualquer pessoa que veja entenda o que está sendo representado. Da mesma forma que a escrita, por exemplo. A letra A vai ter sempre o mesmo som na hora que a gente lê, pelo menos na língua portuguesa. O A vai ter sempre o mesmo som, então toda vez que eu ler a letra A, eu sei que aquela letra tem som de A. Não dá para ele ter som de A numa palavra e ter som de J na outra, senão eu não vou conseguir ler. A arte bizantina é a mesma coisa. Então as cores tinham significados, o tamanho das imagens tinha significado, a posição das imagens tinha significado. Então era uma linguagem própria. É como se fosse um texto. Como muitas pessoas nessa época, nesse período, não sabiam ler, então as imagens tinham que passar mensagens muito claras. Então tinha regras muito rígidas. Por exemplo, o céu é sempre dourado. Então o fundo das imagens bizantinas sempre vai ser dourado. Muitas vezes feitas de ouro mesmo, mas o céu é sempre dourado. Aí vocês vão falar, mas por que o céu é dourado nas imagens se o céu é azul? O céu é dourado porque é onde está Deus, porque é onde estão os anjos, porque é onde estão as figuras sagradas. Então ele é dourado para representar a importância do céu, para representar o valor que o céu tem. Então ela não é realista, ela é simbólica. Então o artista bizantino ele não quer fazer um desenho realista, ele não quer fazer formas perfeitas, ele quer passar uma mensagem. E às vezes ao passar a mensagem, o realismo acaba se perdendo. Então a imagem não fica muito fiel à realidade, ela fica mais simbólica do que realista. Outra regra, outro exemplo de regra, as figuras sagradas têm que estar sempre de frente. Jesus Cristo, a Virgem Maria, os santos, os imperadores e imperatrizes só podem estar de frente, eles nunca podem aparecer de lado, porque eles são figuras muito importantes, então eles têm que estar sempre de frente. Se você representa a figura de lado, você está dando menos importância para ela. Isso dentro da lógica da arte bizantina.
como as regras eram muito rígidas, as cores eram rígidas, a forma, as proporções, não dava para os artistas serem muito criativos. Então a arte bizantina não é criativa. Os artistas não criam. Eles reproduzem formas, reproduzem conteúdos, reproduzem símbolos, reproduzem imagens. Como a criatividade não era algo que importava para os artistas bizantinos, eles vão focar em outras coisas. Então eles vão focar, eles vão se dedicar a caprichar nas imagens. Eles vão ser mais caprichosos, eles vão ser mais detalhistas. Então eles vão se preocupar em fazer as coisas de forma mais tecnicamente mais bem feita. Eles vão tentar fazer de forma mais bela, não pela criatividade das cores usadas, mas por utilizar as ferramentas, as regras de forma mais perfeita. Então, todos os artistas iam desenhar, iam representar a Virgem Maria, por exemplo, da mesma forma, com a auréola, de frente, normalmente segurando o menino Jesus, normalmente usando uma roupa azul, a cor da roupa da Virgem Maria não varia muito, geralmente azul ou branca. Mas ele fala, tá, já que eu tenho que fazer a Virgem Maria assim, eu vou fazer ela a mais bonita possível. Se eu tenho que fazer um mosaico sempre com ela de frente, então esse mosaico vai ter as pedras mais bonitas, vai ter as pedras mais caras, vai ter as pedras mais luxuosas, vai ter o encaixe mais perfeito. Então os artistas bizantinos, se eles não são criativos, eles vão se dedicar para serem tecnicamente perfeitos, para fazer a obra mais perfeita possível, ainda que todas elas sejam mais ou menos parecidas umas com as outras. O que vai diferenciar um artista do outro não é a sua criatividade, não é a sua capacidade de criar, mas a sua capacidade de executar de forma perfeita aquilo que ele se propõe a fazer. Ok? Então vamos analisar aqui um pouquinho da arte bizantina. A forma de arte mais comum, a mais difundida no Império Bizantino eram os mosaicos. Mosaicos, vocês devem saber, são uma forma de arte, uma forma de expressão em que você realiza as formas, em que você faz as figuras a partir da reunião de fragmentos de algum material. Então podem ser pedacinhos de azulejo, pedras, que podem ser pedras preciosas ou pedras comuns, pode ser azulejo, pode ser cerâmica, pode ser vidro, pode ser, enfim, né, hoje em dia dá para fazer de papel, de papelão, enfim, fragmentos de algum material que você vai juntando os pedacinhos com cores diferentes e formando as imagens, as figuras. Os mosaicos do Império Bizantino geralmente eram feitos utilizando cerâmica ou tipos de azulejo ou azulejos de cerâmica, pedras preciosas e metais preciosos como ouro. Então, nesse mosaico que vocês estão vendo aqui, por exemplo, tudo que é dourado é ouro ou pedras folheadas a ouro, né, com uma cobertura de ouro. Então, tudo que vocês estão vendo dourado tem ouro. Também nesse mosaico, tudo que vocês estão vendo em branco são, nesse mosaico específico, nesse mosaico também, tudo que vocês estão vendo em branco são pérolas, que é uma pedra preciosa, né? Um adorno precioso. Tudo que vocês estão vendo em azul são pedras preciosas também. Então, normalmente nos mosaicos, quando você vê algo vermelho, é um rubi. Quando você vê algo verde, é uma esmeralda. Quando você vê algo branco, são pérolas. Claro, não eram sempre metais preciosos. Às vezes o branco é alguma rocha. Às vezes o dourado não é uma peça de ouro, é uma peça de outro material só folhada, né, só coberta com uma folhinha de ouro. Às vezes o branco é uma cerâmica, é um tipo de cerâmica pintado, né, mas em geral se usa pedras preciosas para fazer os mosaicos. Principalmente as partes que representam Jesus Cristo, que representam a Virgem Maria, que representam os santos, que representam os anjos e os imperadores e imperatrizes, né, vão ter peças preciosas.
Além disso, pessoal, dessa característica aí do mosaico, que são ricamente ornamentados, então o artista se destaca quando ele consegue utilizar as pedras mais preciosas e mais bonitas, né? Não pela criatividade. A Virgem Maria com o Menino Jesus vão aparecer sempre mais ou menos da mesma forma. E aí o fundo dourado, que eu disse para vocês, né? E a auréola em torno da cabeça da Virgem Maria, a auréola com a cruz em torno do Menino Jesus. Aí tá Maria com Jesus criança no colo. E como eu disse para vocês, a arte bizantina ela tem regras muito específicas, mas ela não é muito preocupada com realismo. Então as figuras humanas da arte bizantina não vão ter muita expressão, não vão ter muito sentimento. Então normalmente as figuras da arte bizantina vão ter cara de nada. Não vão estar nem sorrindo, nem chorando, nem com cara de feliz, nem com cara de triste, vão estar com cara de nada. Que é o que vocês estão vendo aí na Virgem Maria e no Menino Jesus. Outra característica também é que elas não são muito realistas. Então, assim, as crianças não parecem muito crianças, parecem adultos em miniatura. Se vocês olharem para o Menino Jesus, ele é um adulto pequenininho, não parece uma criança, parece um adulto pequeno. E às vezes também as imagens não são muito proporcionais, mas a questão do tamanho das figuras tem a ver com a importância. Então, às vezes vai aparecer um Jesus Cristo do lado de um apóstolo, vai parecer que o Jesus Cristo tem 3 metros de altura e o apóstolo tem 1,40 m, mas não é isso, é que Jesus Cristo é muito mais importante que o apóstolo, então ele vai aparecer bem maior que o apóstolo. Então isso pode acontecer também. E outra característica da arte bizantina, eles não usavam a perspectiva, a noção de profundidade, né? A perspectiva, aquele efeito do desenho, né? Para dar a impressão de profundidade, que uma coisa está atrás da outra. Na arte bizantina, as figuras são todas meio chapadas, estão todas no mesmo plano, não tem a noção de profundidade. Existe uma discussão se é porque na Idade Média eles não sabiam usar a perspectiva ou se simplesmente porque eles não faziam questão de usar a perspectiva. Mas na arte bizantina não se usa. Né? E a gente não sabe até que ponto é porque eles não sabiam usar ou porque eles não queriam usar, mas eles não usam. Ok? Aqui a gente tem, para discutir essa questão, é um outro mosaico, né, mais aproximado. Tudo que vocês estão vendo em dourado ou é de ouro ou é coberto com ouro. Eu não sei dizer se essas peças são de ouro maciço ou se é um outro material coberto com uma folha de ouro. Mas se é dourado, tem ouro. Do lado direito a gente tem Maria de vermelho. Não é muito comum, mas vermelho é uma das cores utilizadas, né, para representar as figuras sagradas. Geralmente o vermelho representa o martírio, o vermelho é mais utilizado em Jesus Cristo, mas às vezes aparece Maria de vermelho. É mais comum ela estar de azul ou de branco. No anterior ela está de marrom, né, mas enfim, é mais comum azul ou branco. E do lado esquerdo aqui a gente tem o anjo. Reparem que eles estão de lado, mas não estão de lado. Né, eles estão de frente um para o outro, Maria e o anjo Gabriel. Aqui é a cena que representa o anjo dizendo para Maria que ela vai ser mãe de Jesus. Então era para Maria e o anjo Gabriel estarem de frente um para o outro, mas na arte bizantina eles não podem aparecer de lado. Então eles estão de lado, mas eles estão de frente para a gente. A gente está vendo os dois olhos, o nariz, a gente está vendo o rosto completo. Então eles estão de lado, mas não estão de lado. Então tá meio torto, né? A figura tá meio torta, assim. Não está muito realista, não tem muito perspectiva, muita profundidade. O anjo também, o anjo está com o corpo meio de lado, mas as duas asas estão atrás dele. Então ele dá a impressão que as asas estão coladas no ombro esquerdo dele, se vocês prestarem atenção. Não parece que estão nas costas, porque ele está de lado, só que ele não pode estar de lado. Então ele está de lado, só que está de frente. Então fica tudo meio torto. Então a imagem não é muito realista, a imagem não tenta representar como se fosse para nós hoje em dia uma foto, uma coisa realista. Diferente do que os gregos faziam, por exemplo. Se vocês lembrarem da arte grega, as estátuas gregas eram muito realistas, eram muito perfeccionistas, para parecer que era uma pessoa de verdade. Aqui na arte bizantina eles não estão preocupados com isso. Não é esse o objetivo deles. Eles não estão preocupados em fazer a coisa realista. Eles querem passar uma mensagem. Qual que é a mensagem? O anjo anunciando a Maria que ela vai ser mãe de Jesus. Eles querem representar que esses personagens são sagrados, por isso os dois têm auréolas. E o fundo dourado representando o céu dourado,
porque o céu é onde estão as figuras sagradas, é onde... Então ele tem que ser dourado, ele tem que se destacar, tudo bem? Então eles não têm a preocupação com o realismo. E de novo as feições, né? Tanto o anjo quanto Maria estão com cara de nada. A gente deve imaginar, para ser realista, imagina uma jovem adolescente, né, que a Maria devia ter por volta de 15 anos de idade quando ficou grávida de Jesus. Imagina uma adolescente recebendo um anjo e recebe do anjo a notícia de que ela vai ser mãe do filho de Deus. E aí ela devia estar com alguma cara, ou de espanto, ou de alegria, ou confusa. Alguma expressão ela devia estar, mas nessa imagem ela não tem expressão nenhuma. Por quê? Porque não é o objetivo da arte bizantina. O objetivo da arte bizantina não é mostrar sentimentos. Até porque uma figura sagrada mostrando sentimentos humanos poderia dar a impressão de que essa figura não é tão sagrada assim, porque ela está se comportando de forma humana. Essa ideia vai mudar depois, quando a gente for estudar a época do Renascimento, isso vai mudar radicalmente, né? A expressão facial, os sentimentos vão ser muito importantes. Mas na arte bizantina não, sentimento, principalmente em figuras sagradas, não tem nada a ver, tudo bem? Então isso não aparece na arte bizantina. Sentimento, expressão de alegria, ou de tristeza, ou de emoção, não, tudo bem? Então as figuras sempre vão ter cara de nada. E alguns alunos às vezes reparam que o rosto da Virgem Maria e o rosto do anjo nessa imagem é mais ou menos o mesmo rosto. Então dá a impressão que os dois são a mesma pessoa, né? Então, assim, não tem muita criatividade dentro da arte bizantina. Os rostos são sempre parecidos. Outra forma de arte muito característica da arte bizantina e que se tornou uma forma de arte característica do catolicismo oriental, né, da Igreja Católica Ortodoxa, que a gente vai falar o que é a Igreja Católica Ortodoxa em outro momento, são os ícones. O que é um ícone? Um ícone é um quadro, né, uma imagem, né, uma pintura decorada com pedras preciosas e objetos coloridos. Então é como se você pegasse um desenho e decorasse esse desenho com pedras e com objetos brilhantes e para deixar essa imagem mais bonita. E esse ícone aqui que vocês estão vendo nessa imagem é a Virgem de Kasperovo. Ela foi feita em 1893, portanto ela não é da época do Império Bizantino, mas é um tipo de arte que era muito comum na época do Império Bizantino. Essa imagem que vocês estão vendo, ela está aqui no Brasil, ela está no Mosteiro de São Bento, na cidade de São Paulo. Ela foi feita, se eu não me engano, é uma imagem ucraniana. Ela foi trazida por imigrantes europeus para o Brasil e ela está lá no Mosteiro de São Bento, em São Paulo. Essa imagem, né, como eu disse, ela é do século XIX, ela não é da época do Império Bizantino, mas ela é um tipo de arte muito feita na época do Império Bizantino. Então, nessa imagem, vocês estão vendo ali Maria e o menino Jesus pintados, né? É uma pintura, só que todos os detalhes estão em relevo com algum tipo de ornamento. Então, nessa imagem, tudo que vocês estão vendo em vermelho são rubis, são pedras preciosas. Tudo que vocês estão vendo em azul são turquesas, também pedras preciosas. E tudo que vocês estão vendo em branco são pérolas do Mar Negro. Então, o ícone é isso. Ele é uma espécie de colagem. Você pega uma pintura e vai colando pedras preciosas, objetos ornamentais para deixar ela mais bonita. Então, ela fica em relevo e com mais detalhes. Então, isso é o ícone, né, da arte bizantina. E ainda hoje, principalmente no leste europeu, na Rússia, as igrejas cristãs, né, os cristãos do Oriente, trabalham muito com ícones. É um tipo de imagem muito comum. Né? Aqui no Brasil, por exemplo, é mais comum que as igrejas tenham imagens como estátuas, né? Estátuas de santos, que a gente chama de imagens. No Oriente é mais comum, ao invés das estátuas, esses ícones.
E os bizantinos também faziam esculturas de marfim, por exemplo, era um tipo de arte também bastante comum. Então, marfim, né, que se extrai da presa do elefante, e o Império Bizantino dominou territórios na África, e quando não dominou territórios na África, comprava materiais que vinham da África, então também faziam esculturas de marfim de diferentes tamanhos, né, também fazia parte da arte bizantina essas esculturas de marfim. Mas o principal da arte bizantina são os mosaicos, depois dos mosaicos, os ícones. Dentro da arte bizantina, o maior símbolo da arte da cultura bizantina, um dos maiores símbolos da arte da cultura medieval, é a Catedral de Hagia Sofia, que está representada aí nesta foto que vocês estão vendo. A Catedral de Hagia Sofia foi construída durante o governo de Justiniano I. E esse foi durante muito tempo o maior templo cristão do mundo. Era uma catedral, era uma igreja cristã muito grande. Ainda é um prédio muito grande, mas não é mais uma igreja, depois eu vou explicar o que ela é. Então ela foi construída a mando do Justiniano I no século VI. Então ela foi construída durante o governo do Justiniano. A palavra Hagia, a expressão Hagia Sophia, é uma expressão grega. Hagia quer dizer divina, sagrada ou santa. Sófia é uma palavra grega que quer dizer sabedoria. Então a Catedral de Hagia Sofia é a Catedral da Divina Sabedoria. Só que como a palavra Hagia, além de divina, sagrada, também quer dizer santa, e Sofia é um nome de mulher, muita gente acha que essa igreja é a igreja de Santa Sofia. Então as pessoas acham que é uma igreja de uma santa chamada Sofia. E é muito comum vocês ouvirem falar a igreja de Santa Sofia, a catedral de Santa Sofia. Muita gente se refere a ela como igreja de Santa Sofia. Se vocês procurarem no Google Santa Sofia, vai aparecer essa igreja. Mas não tem uma santa da igreja católica, pelo menos não que eu conheça, chamada Sofia. E mesmo que exista, não foi para ela que fizeram essa igreja. A palavra Sófia, em grego, quer dizer sabedoria. Então é a igreja da divina sabedoria, a igreja do divino conhecimento, a igreja do conhecimento que vem de Deus. Então é uma igreja dedicada à sabedoria divina. Ok? Por que essa igreja é tão importante? Ela é o maior símbolo da arte e da cultura bizantina. E a gente vai ver também que ela tem uma importância muito grande para a cultura e para a arte islâmica. Mas vamos primeiro falar das características desse prédio e por que ele é importante para a arte bizantina. Primeiro, ela tem essa cúpula. A cúpula é a parte redonda no topo do prédio. Essa é a cúpula principal. Então, voltando aqui, essa parte no centro e em cima aqui da imagem, esse redondinho aí em cima da igreja, esse redondinho preto aí em cima da igreja, é a cúpula, vista de fora. Esse mesmo redondinho aí que vocês estão vendo por fora, nessa imagem aqui, a gente está vendo por dentro. Essa cúpula tem 31 metros de diâmetro, né? Do círculo de uma ponta na outra, 31 metros. E ela tem 54 metros de altura. Não sei se vocês têm noção da complexidade que é construir uma cúpula tão grande assim, porque ela tem uma área, né, um vão livre, uma área sem nada muito grande por dentro. Então, do ponto de vista arquitetônico e da engenharia, ela é muito difícil de fazer. Então, o Justiniano usou os recursos mais modernos, os melhores recursos de construção que existiam na época, para que fosse feita essa cúpula. Então, ela tem 54 metros de altura, não é do chão até a cúpula, é 54 metros a cúpula só. Então, ali da base das janelinhas até o topo, ela tem 54 metros. Então, imaginem o tamanho da igreja. Internamente, ela é toda revestida por mosaicos, que aí na imagem vocês não estão vendo os mosaicos, e depois eu vou explicar por que os mosaicos dessa igreja, a maioria deles não está visível. E ao redor dela, aí na base dessa cúpula, ela tem 44 janelas. Aliás, 40 janelas. Por que 40 janelas? Porque dependendo do horário do dia e dependendo do ângulo que você estiver olhando, e esse horário era normalmente o horário em que eram celebradas as missas, e o ângulo era o ângulo, geralmente, que o povo estava vendo a missa, estava voltado para o altar,
o sol bate na janela, se vocês olharem nessas janelas aqui de baixo, dá para ter mais ou menos essa noção. O sol bate nas janelas e a luz se expande. E as janelas são iluminadas de uma tal forma que a pessoa que está observando não vê a moldura das janelas, não vê a separação entre uma janela e outra, vê só a luz. Então, dependendo do horário do dia, de como a luz está batendo e do ângulo que você olha, você tem a impressão que a cúpula está flutuando. Então, é uma construção bastante complexa, mas também para causar um impacto visual muito forte, para a pessoa olhar para aquilo e falar: nossa, que coisa maravilhosa, parece que ela está flutuando, parece que ela está pairando sobre nós, como o poder de Deus, como o próprio Deus está pairando sobre nós. Então, é esse o efeito da igreja de Hagia Sophia. Aqui a gente tem uma imagem de uma turista dentro da igreja de Hagia Sophia. Vocês vão reparar que tem uns círculos pretos aí com umas coisas escritas em dourado. Esses escritinhos em dourado aí estão escritos em árabe. E aí essa turista aí, olhando ela aqui dentro e a imagem ao fundo aí, para vocês terem noção do tamanho da catedral. A cúpula que eu mostrei na imagem anterior, essa cúpula aqui, ela não está aparecendo na imagem, não é essa cúpula aí que vocês estão vendo, essa outra cúpula é uma cúpula menor. Essa anterior, essa aqui, que eu mostrei para vocês, ela parece só um pedacinho de umas 4 janelas bem no topo da imagem, ali com a luz bem forte. Então essa cúpula principal não está aparecendo inteira aqui nessa foto. Esses círculos pretos aí com coisas douradas escritas em árabe estão aí pelo seguinte, né? Como eu disse, em 1453 a cidade de Constantinopla foi invadida pelos turcos otomanos, que transformaram a cidade em capital do Império Turco Otomano e mudaram o nome dela para Istambul. Os turcos otomanos eram muçulmanos, então eles transformaram a catedral de Hagia Sophia em uma mesquita, que é o templo religioso dos muçulmanos. E como, segundo a religião islâmica, é proibido haver imagens humanas, figuras humanas dentro dos templos, eles mandaram cobrir com cimento mesmo, tamparam todos os mosaicos, todos os afrescos, todas as obras de arte que existiam na catedral, nas paredes da catedral, que tinham figuras humanas, que tinha figuras de imperadores, tinha figuras de santos, tinha figuras de Cristo, enfim, tudo isso foi coberto com argamassa, né, com cimento, digamos, enfim, foi coberto. Muito tempo depois, um imperador otomano que ouvia histórias, ouvia falar que existiam obras de arte muito bonitas dentro da catedral, que havia sido transformada em mesquita, um dia chama especialistas, chama artistas e manda retirar essa cobertura que havia sido feita sobre essas imagens. E ele descobre os belíssimos mosaicos, os belíssimos afrescos, né? Depois vocês pesquisem no Google o que é um afresco. Afresco é uma pintura feita sobre o gesso ou sobre a argamassa ainda molhada. E quando o gesso ou a argamassa seca, a pintura seca junto. Isso é um afresco. Pois bem, tinha as pinturas, tinha os afrescos, tinha os mosaicos, e aí esse imperador muçulmano manda tirar a cobertura, vê aquelas imagens belíssimas e diz, né, nossa, é uma pena que a nossa religião proíba que nós tenhamos obras de arte tão belas dentro dos nossos templos. E aí, como a religião proibia, ele vê aquilo, fica maravilhado, mas manda cobrir novamente, porque a religião não permitia. Hoje, né, enfim, e aí ao invés das obras de arte, os muçulmanos colocaram esses círculos, né, com passagens do Corão. O Corão é o livro sagrado islâmico, então são frases retiradas do Corão. Hoje em dia, a catedral barra mesquita de Hagia Sophia, ela não é nem uma igreja católica, nem uma mesquita, ela é um museu. Ele é um museu dedicado à interação entre a cultura cristã e a cultura islâmica na Turquia. Então, boa parte dos afrescos, boa parte dos mosaicos foram descobertos, foram restaurados, então
boa parte da arte cristã da época do Justiniano foi recuperada, não só do Justiniano, depois do Justiniano outros imperadores também colocaram outros mosaicos, outras obras de arte. Então boa parte da arte cristã foi recuperada, já foi restaurada ou está sendo restaurada, né, porque foi danificada por ter sido coberta. Mas o que foi acrescentado pelos muçulmanos também se manteve. Então essas passagens do Corão se mantêm. Então lá você encontra tanto características da arte, da cultura e da religião cristã, quanto da arte, da cultura e da religião islâmica. Outra coisa que os muçulmanos colocaram, que eu vou voltar ali na imagem anterior, aqui no começo. Do lado aí da catedral, dos dois lados da catedral, vocês estão vendo aí ao todo 4 torres, que lembram um pouco foguetes, mísseis, enfim. Essas torres são chamadas de minaretes. Os minaretes são torres de onde os muçulmanos são chamados para as orações. Então sobem pessoas nessas torres, né, que os muçulmanos chamam de muezins, que são mensageiros. Eles sobem nessas torres e chamam as pessoas através de palavras, de versos recitados ou de cantos, chamam as pessoas para oração, para os momentos de oração dentro da mesquita. Então essas torres em volta não existiam na catedral, essas torres foram colocadas pelos turcos otomanos para servirem de minaretes para chamar o povo para as orações dentro da mesquita. Então, isso também foi acrescentado pelos muçulmanos e foi preservado. Então, hoje, a Hagia Sofia é um museu aberto à visitação. Lá vocês conseguem encontrar tanto características da arte, da cultura e da religião islâmica, quanto da arte, da cultura e da religião cristã oriental. Então aqui a gente tem essa imagem, e aqui essa outra foto também para vocês terem a noção do tamanho, que no centro e no alto as janelinhas ali daquela cúpula principal, e aí vocês conseguem ter uma noção do tamanho dessa catedral, né? Tem as pessoinhas ali embaixo, no centro, né? Visitando, e o tamanho disso, né? Então como ela era grandiosa, né? Era para uma grande quantidade de pessoas, e como eu disse, na época que ela foi construída e durante muito tempo, ela foi a maior igreja cristã do mundo. Então, não existia nenhuma igreja tão grande. Depois, muito depois, lá no século XVI, que vai ser construída a Basílica de São Pedro, em Roma, que a partir de então será o maior templo cristão do mundo. Mas até então, nenhuma igreja era tão grande, não havia nenhum templo religioso tão grande quanto esse, né? A Catedral de Santa Sofia, ou Hagia Sofia, melhor dizendo. E para encerrar essa aula de hoje, eu queria falar sobre esta imagem. Vocês vão reparar que eu não vou ocupar o que seria 2 períodos, né? Essas aulas sobre o Império Bizantino vão acabar sendo um pouco mais curtas, porque não tem a interação com vocês, não vai ter as perguntas de vocês, algumas análises que eu gostaria de fazer com vocês, só dá para fazer presencialmente. Mas só para encerrar essa aula de hoje, a gente tem essa figura que é muito característica, surgiu entre os bizantinos e foi adotada por cristãos do mundo inteiro, que é o Cristo Pantocrator. Pantocrator é Kratos, assim como Cracia, né? Kratos, Cracia, Arquia tem a ver com poder. Então, Cristo Pantocrator seria o Cristo Todo-Poderoso, ou Cristo Criador de todas as coisas. Cristo Pantocrator é essa imagem de Jesus Cristo em que ele está tocando com o dedo anular e o dedo mínimo, né, o anular e o mindinho, o polegar, formando uma espécie de um círculo que representa ali que ele é o princípio e o fim de todas as coisas, né, que ele é o eterno, que ele morreu e ressuscitou, enfim. E ele carrega com a outra mão um livro aberto, que no caso é a Bíblia, com alguma passagem bíblica. Esse, no caso, o livro está escrito em grego. Esse livro está escrito em grego, né? É uma imagem bizantina. E apesar do livrinho estar escrito em grego, embaixo tem uma fitinha ali que está escrita em latim. Então, os bizantinos às vezes misturavam latim com o grego. O Iktios, que eu expliquei para vocês, né? Mas o Cristo Pantocrator, que identifica ele, né? O Cristo Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, é a posição desses dedos aí, né?
os últimos 2 dedos da mão tocando o polegar. A auréola com a cruz e o Cristo representado de cabelo comprido e barba. O Cristo de cabelo comprido e barba, ele foi comum primeiro entre os cristãos do Império Bizantino. Antes, não tinha uma imagem comum de Cristo. Cada povo, cada pessoa representava Cristo de uma forma. Então, se a gente pesquisar, a gente vai encontrar imagens de Cristo sem barba e com cabelo curto, com barba e cabelo curto, sem barba e cabelo comprido, e tem essa cabelo comprido e barba. O cabelo comprido e a barba eram comuns entre os homens da parte oriental do Império Romano, no caso do Império Bizantino. Então aqui, na verdade, ele está sendo representado não como um homem do Oriente Médio, né, da região em que ele viveu. Ele está sendo representado muito mais como um grego da época do Império Bizantino. Muito tempo depois vai ser descoberto o Santo Sudário, que a Igreja Católica acredita que foi realmente o sudário, né, o lenço que cobriu o cadáver de Jesus. E esse Santo Sudário representa, né, a imagem de um homem justamente de cabelo comprido e barba comprida. E essa passa a ser então a imagem oficial de Jesus Cristo, a imagem do Santo Sudário. Mas no Oriente, muito antes da descoberta do sudário de Turim, né, que supostamente é o Santo Sudário, os gregos já utilizavam, né, os gregos não, os bizantinos já utilizavam essa imagem do Cristo de cabelo e barba comprida. E esse Cristo aí com cabelo e barba comprida, segurando um livro e com os dedos da mão direita formando aí uma espécie de círculo, é o que a gente chama de Cristo Pantocrator. E essa imagem do Cristo Pantocrator, que é o Cristo Todo-Poderoso, ela é usada ainda hoje no mundo inteiro. Várias igrejas vão usar essa figura do Cristo Pantocrator, inclusive com as características da arte bizantina, com esses traços que vocês estão vendo característicos da arte bizantina. O fundo dourado, o rosto sem expressão, o tipo de desenho ali específico da arte bizantina ali. Então, essa imagem ela ainda é muito utilizada em muitos lugares e no mundo inteiro, não só pelas igrejas orientais, mas também nas igrejas católicas romanas, né? Enfim. Então é uma imagem muito comum e característica da arte bizantina. Ok? Então, pessoas, primeira parte do Império Bizantino, ficamos por aqui neste vídeo. A partir da semana que vem nós falaremos sobre mais algumas características do Império Bizantino, falaremos sobre a religião, falaremos sobre o cristianismo oriental, né, que ele é um pouco diferente, falaremos sobre a cidade de Constantinopla, sua importância, sua riqueza, falaremos sobre o governo do Império Bizantino, como era organizado, falaremos sobre a importância do comércio e falaremos sobre como o Império Bizantino foi derrotado, entrou em declínio e foi derrotado pelos turcos otomanos.